Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Vá para um lugar calmo, tranquilo, arejado, ventilado, para que vocês possam se concentrar nos estudos. Leve junto com vocês o estojo contendo os materiais escolares que vocês vão utilizar para a nossa aula de hoje. Lápis, borracha, apontador e junto com vocês o seu livro didático e seu caderno. O livro que nós vamos utilizar hoje para nós revisarmos o conteúdo é Geografia. Hoje nós vamos falar novamente sobre um pouco do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, só para relembrar vocês. Região Norte, que é a maior região administrativa do nosso Brasil, que tem 42,25% do território brasileiro. A região norte, que é constituída por Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá. Essas são as regiões que é composta pela região norte. A região norte é a maior região administrativa do Brasil. Ela contém 42,25% do nosso território brasileiro. Falando sobre o aspecto natural da região norte, nós vamos destacar o clima, que tem elevadas temperaturas e alta pluviosidade. E o clima dessa região norte é o clima equatorial. Por que o clima equatorial, tia? Porque ele está perto da linha do Equador, que a sua temperatura é elevada, alta temperatura é quente e alta pluviosidade, que é muito úmida, certo? Temperatura elevada e úmida, certo? E o solo úmido. Na vegetação, é a vegetação equatorial amazônica. Por que equatorial amazônica? Porque ela possui um clima elevado e tem uma pluviosidade, certo? Também não é só a floresta equatorial amazônica, que é formada por uma floresta densa, de árvores de grandes portes, não é só ela. A que predomina, a predominância da vegetação na região norte é a floresta equatorial amazônica, mas também no sul da região norte, no oeste da região norte, existe também a vegetação campos e os cerrados, certo? Mas o que predomina é a floresta equatorial amazonas, que se destaca por árvores de grandes porte e uma árvore muito densa, fechada. A altitude e o relevo. Quais são o principal tipo de relevo que predomina na região norte? Os terrenos são baixos, que são as planícies, terrenos baixos, e a altitude baixa. No extremo norte e no sul, o relevo, ele é o planalto, certo? Também tem as depressões, as planícies amazônicas, certo? O que é que você precisa saber? Em termos de clima, o clima que predomina na região norte é o clima equatorial. A vegetação que predomina na região norte é a floresta equatorial amazônica. O relevo que predomina na região norte são terrenos baixos, são as planícies, mas também tem o planalto, também tem as depressões, mas o que predomina é as planícies, são terras planas. A hidrografia que predomina na região norte é a bacia Amazonas, que é banhada pelos rios Amazonas e seus afluentes. Os aspectos demográficos da região norte são os estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região que concentra da economia dessa região é a Amazonas. Os gentiliços dela são nortistas. A área territorial dela tem 3.853.575,6 km², feito pelos estudos pelo IBGE esse ano, certo? Tem a densidade demográfica que é 4,12 habitantes por quilômetros quadrados. A economia que predomina na região norte
é baseado pelo extrativismo mineral, vegetal, o agropecuário e a indústria. A extração de minerais se destaca a extração de diamantes, como o ouro, o ferro, o alumínio, o manganês e o níquel. No estado do Pará, o grande destaque é a vasta área de mineração, é onde se tem o maior número de minérios. A agropecuária que se destaca lá é a propriedade de criação bovinas. O que se destaca na agricultura é o cultivo da soja, do café, do cacau, do arroz, da mandioca e do milho. A atividade industrial na Amazonas, industrial na região norte, lá no Manaus, em Belém, possui os maiores e mais sofisticados parques industriais, que é conhecida como a Zona Franca de Manaus, que é o cenário industrial que apresenta bastante crescimento e na economia dessa região e a do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a região Nordeste, que é a região que nós moramos. A região Nordeste ela é composta por 9 estados. É a região que tem mais estados brasileiros, que é composta pela Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região Norte ela é dividida em 5 sub-regiões, certo? Que é a Zona da Mata, a região Nordeste, desculpa gente, ela é subdividida em sub-regiões, certo? Que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, certo? A Zona da Mata, ela é úmida e o litoral a porção mais povoada, industrializada do Nordeste. Então, a Zona da Mata é a sub-região que ela é úmida, faz parte do litoral, é a porção mais povoada, é o local que é mais povoado e mais industrializado no Nordeste. O Agreste é uma área de transição entre a região da Zona da Mata e o Sertão. O Sertão é a maior e quente seca, é a maior sub-região da região Nordeste. Ela é seca, ela é quente e pouco povoada. A Meio Norte é a transição, quando eu falo transição, entre o Sertão e a Amazonas. Novamente falando sobre as sub-regiões, a região Nordeste é a região que tem o maior número de estados brasileiros, que são 9. Então, essa região Nordeste, ela foi subdividida em 4 sub-regiões, que é a Zona da Mata, que ela é úmida, é o litoral brasileiro, é a porção mais povoada e industrializada do Nordeste, certo? É a mais povoada, é a mais industrializada da região Nordeste. O Agreste é uma transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão é a maior sub-região do Nordeste, é quente, é seco e é pouco povoado. O Meio Norte é a transição entre o Sertão e a Amazonas. Os aspectos naturais do Nordeste, quando eu falo aspectos naturais, eu vou me referir ao clima, à vegetação, ao relevo e à hidrografia. Quando eu me refiro ao clima da região Nordeste, eu estou falando do clima tropical, do semiárido e equatorial úmido. Quando eu falo em tropical, mas o que o predominante da região Nordeste é o tropical e o semiárido, certo? O tropical porque, tia, ocorre principalmente no sul da Bahia, centro do Maranhão e no litoral de todos os estados da região. Esse tipo de clima apresenta 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa, certo? No inverno é seco, no verão é chuvoso. O semiárido, ele abrange especialmente a região central do Nordeste, certo? O Ceará
O clima do Ceará, todo o Ceará, é semiárido, certo? Abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas o ano todo, as chuvas são irregulares e ocorrem de ocorrência prolongada e estiada. Preste atenção. O clima que predomina e que é mais predominante na região Nordeste é o tropical e o semiárido. O que predomina no Ceará é o semiárido. O que é que esse clima tem em comum? O tropical, ele tem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Seca no inverno, chuvoso no verão. O clima semiárido, ele é quente o ano todo, a temperatura dele é quente o ano todo. E as suas chuvas são irregulares, ela ocorre prolongadamente entre a estiagem. Ela não tem tempo, não tem definições para ocorrer essas chuvas. O clima equatorial úmido é identificado em uma restrita área da região localizada no oeste do Maranhão. Quem sofre influência da linha do Equador, do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Temperatura alta, chuvas abundantes. A vegetação que predomina na região Nordeste é o cerrado e a caatinga. Precisa você só saber disso. Vamos lá. O clima tropical e semiárido. Tropical, porque tem duas estações bem definidas, seca e chuvosa. E semiárido, por quê? Porque a temperatura é elevada o ano todo e as suas chuvas são irregulares, as que predominam. Qual é a vegetação que predomina na região Nordeste? É o cerrado e a caatinga, são as duas vegetações que predominam nessa região. Por que predomina nessa região? Em locais que ocorre clima tropical, como o centro-oeste da região, é encontrado o cerrado. Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, se encontra a caatinga. Existem dois climas, vocês lembram? O tropical e o semiárido. As regiões que predominam o clima tropical, a vegetação é encontrada no cerrado. As vegetações que predominam o clima semiárido, os estados que predominam o cerrado, a vegetação é caatinga. Prestando atenção. Os estados que predominam lá pelo centro-oeste da região Nordeste, a vegetação é o cerrado, porque predomina lá o clima tropical. Já nas regiões que o clima, o que predomina é o semiárido, a vegetação é a caatinga. Então, eu sei que o clima da região Nordeste é tropical e semiárido, a vegetação dela se apresenta duas, a caatinga e o cerrado. O relevo que predomina na região Nordeste é o planalto, a planície e as depressões. Precisa você só saber focar nisso. Clima tropical e semiárido, vegetação cerrado e caatinga, relevo e altitude. Altitude alta, temperatura alta. Quais são os relevos? Planície, planalto e depressões, certo? A hidrografia que se destaca na região Nordeste é a bacia do Rio São Francisco, que ele está em transposição, estão fazendo uma canalização no Rio São Francisco para ele banhar todo o sertão nordestino. A economia que predomina aqui na região Nordeste, que está predominando hoje, é o turismo. Por quê? Porque por causa das nossas belíssimas praias e belíssimas culturas que nós temos aqui. Dentre das atividades econômicas, nós podemos citar o turismo e os centros comerciais, a produção do petróleo, tanto em terra quanto em mar na plataforma continental, a produção do sal marinho no Rio Grande do Norte. Então, quais são a economia da região Nordeste? O turismo, as indústrias, que é o petróleo, a produção do petróleo, né, que tem aqui, e as indústrias, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano.
Destaca-se também a produção do cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. No Agreste, a sub-região lá no Agreste, na parte do Agreste, as atividades que se destacam lá é a pecuária, com a criação dos ovinos e dos bovinos. Lembrando que a região Nordeste ela é subdividida em sub-regiões, que são 4. Vocês lembram que a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. O Sertão, lá na parte do Sertão, a área do interior do Nordeste, que é banhada pelo clima semiárido e os rios intermedientes, as atividades econômicas mais produtivas é a criação de caprinos. O que é intermitente? São rios temporários, que é aqueles rios que secam, que eles vão secando com determinado tempo. Por quê? Porque o sertão, ele seca o ano todo e tem chuvas desordenadas, irregulares. O Nordeste é responsável por 91% dos caprinos criados no Brasil. Isso porque cabras e bodes são adaptados ao clima seco da região. Além do gado, a produção do algodão também se destaca na economia brasileira, do Nordeste. No meio norte, abrange a transição entre o sertão e a floresta amazônica. Corresponde a uma área do oeste piauiense e de todo o estado do Maranhão. Nessa sub-região, no meio norte, pode destacar o extrativismo vegetal, como o cultivo da carnaúba e do babaçu. Mas também é importante o complexo metalúrgico que surgiu no projeto de Carajás, lá no São Luís, que liga Pará ao porto de Ponta de Madeira, em São Luís. Querendo rever essa aula, é só ir acessar o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Reveja essa aula quantas vezes que vocês quiserem. Leiam, revejam novamente. Vão no livro de vocês, dá uma olhada na aula. Nós falamos sobre a região norte e a região nordeste. Revejam quantas vezes vocês quiserem, relembrando a vocês. A região norte, o clima dela é equatorial. A vegetação que predomina lá é a floresta Amazonas. A bacia hidrográfica de lá é o Amazonas. O clima é equatorial. E o seu relevo é a planície, terras planas. Já no Nordeste, existe 2 climas, o tropical e o semiárido. O Nordeste ele é subdividido em 4 sub-regiões: Meio Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata, certo? Então, querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. No livro de vocês também tem todo esse conteúdo. Na nossa plataforma digital também vai estar essa aula lá, então é só você rever quantas vezes vocês quiserem. Então, um beijo, até a próxima aula.